Quase não chove há meses, mas as enchentes continuam. As pessoas na cidade de Bentiu, no Sudão do Sul, estão literalmente presas, protegidas por barreiras de contenção de terra. A crise faz parte de um desastre ainda mais amplo enfrentado pelo país, a nação mais jovem do mundo e uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas. Sentimos que estamos sofrendo o tempo todo, porque depois de uma guerra civil vêm as enchentes violentas. Como podemos compreender tudo isso? Estamos aqui como pessoas que estão em alguma ilha empobrecida, porque não temos para onde ir. Onde quer que você tente ir, é o mesmo: inundações. As inundações cobriram uma área maior que a Dinamarca desde 2019, afetando 1 milhão de moradores. Criações de gado morreram e 10% da terra arável do país se tornaram pântano. As inundações são resultado de volumes recordes de chuva sobre os grandes lagos nos países pelos quais passa o Nilo Branco, um dos principais afluentes do maior rio da África. Grandes extensões de terra ficaram tão cheias que não conseguem mais drenar a água. O Sudão do Sul é propenso a inundações sazonais, mas a situação atual é algo jamais visto. 2/3 do país foi inundado. Não há registro de que Bentiu tenha sido inundado como nos últimos 2 anos e meio a 3 anos. Isso é algo único, as interações entre os diferentes sistemas. A inundação cortou estradas vitais de Bentiu, que eram usadas para trazer a maior parte dos alimentos da cidade. Os suprimentos agora são transportados por canoas. Agricultores e pastores tiveram que mudar drasticamente seu estilo de vida e passam por dificuldades. Se a enchente acabar, podemos retomar nossas práticas agrícolas. No momento, sobrevivemos apenas de atividades como pesca e coleta de nenúfares. A guerra na Ucrânia cortou os orçamentos de ajuda e aumentou os preços dos alimentos, em um momento em que 7.700.000 pessoas no Sudão do Sul não têm o suficiente para comer. Como resultado, o Programa Alimentar Mundial foi forçado a cortar o fornecimento pela metade, mesmo em áreas duramente atingidas como Bentiu. As famílias que esgotam a cota mensal de comida são forçadas a sobreviver com flores silvestres ou frutas. Senão, elas passam fome. Quando as crianças acordam de manhã, começam a chorar, procurando algo para comer, mas não há comida. Especialistas alertam que a água em algumas áreas pode não baixar por anos ou mesmo décadas. Em janeiro de 2023, imagens de satélite mostraram que a área atingida pelas inundações expandiu 3.000 km² em uma semana. A velocidade da água derrubou o coqueiro. Oh meu Jesus, olha. Levou o coqueirinho, meu Deus. Olha a força dessa água. Olha a força da natureza, meu povo. Olha, pelo amor de Deus. Olha, já tá aqui no pé da casa. A gente chegou aqui no local onde ficava uma das casas, que desabaram nesse temporal aí de sábado aqui na comunidade do Bananal, em Uruburetama. Essa casa, como a gente dá pra ver, perdeu tudo, ela fica numa área bem remota aqui da comunidade, já no que os moradores chamam de pé da serra. E aonde nós estamos era uma sala grande aqui, bem aqui ao lado, né? Aqui era onde dormia, tá até os colchão ainda no chão, ó. O colchão tá no chão, enterrado no barro. Esse verde aqui é um colchão, né? Colchão, um colchão. E ali era o quarto e um banheiro. Ainda ficou em pé, mas o resto caiu tudo. Caiu tudo. Ali era a cozinha, né? Era a casinha onde eu morava. Agora de novo, pouco tempo isso aqui, aí caiu, tá querendo cair de novo, de raiz. Essa parte de tijolo aqui de baixo que a gente tá vendo, foram vocês que já fizeram para conter essa questão das chuvas aí, né? Mas não tem jeito ainda não, porque começou a carrar por baixo a água. Vê que ela já tá indo no rumo da frente. Aconteceu por volta das 5 horas. Quem estava presente era minha mãe.
minha mãe de 77 anos e uma moça de 14 e outra mocinha de 15 anos. Foi muito rápido, filme mesmo de terror, né? A gente espera que isso não... A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, certo? Mas aconteceu, é fato que aconteceu, né? Muito triste. Consegui salvar só a televisão. O restante dos móveis, perdemos tudo. Aí aqui tinha mesa, os armários não presta mais, roupa não presta mais, acabou tudo. Nesse quarto também acabou tudo. Aqui é os documentos. Aqui é todos os documentos. Aqui perdemos tudo. Documentos de terra, registros de toda a família. A gente perdeu tudo. Aqui aonde nós estamos era uma sala grande, aqui ao lado, né? Aqui era onde dormia, tá até os colchões ainda no chão, ó. O colchão tá no chão, enterrado na parte. Esse verde aqui é um colchão, né? E ali era o quarto e o banheiro. Ainda ficou em pé, mas o resto caiu tudo. Aqui na casa da Silverlândia, o chão do quarto cedeu, afundou e a água levou, por meio dessa espécie de bueiro que tem aqui, a água acabou levando todas as roupas que tinham dentro do guarda-roupa, vários pertences dela. Não tinha ninguém no cômodo, ninguém se feriu, mas esse problema, essa enxurrada que entrou por esse bueiro acabou prejudicando também outras casas e causando alagamentos aqui em Tapajé, nessa localidade em que nós estamos agora. A chuva, o temporal que caiu ontem à tarde, provocou estragos em várias partes do DF. Ceilândia foi uma das cidades mais atingidas. No PSul, moradores flagraram o momento em que a força da água derrubou e arrastou um motociclista pela rua. Ele foi salvo por pessoas que passavam pelo local. Alguns comércios foram alagados. Na chácara Santa Luzia, uma casa teve o muro e uma parede interna arrancadas pela enxurrada. O imóvel teve que ser interditado pela Defesa Civil. Outras 3 casas vizinhas também ficaram alagadas, mas sem danos estruturais. Na DF-128, próximo à Planaltina, a chuva pode ter provocado o capotamento de uma viatura da Polícia Militar. 2 pessoas ficaram feridas. Um sargento de 43 anos ficou em estado grave e teve que ser transportado de helicóptero para o hospital de base. O outro militar teve apenas ferimentos leves. Já no início da noite, um carro foi parar dentro do espelho d'água do Palácio do Planalto. O motorista, de 28 anos, não se feriu. Ele explicou aos bombeiros que chovia muito na hora do acidente e que o reflexo no chão molhado fez perder a referência do asfalto. Por ser uma área de segurança nacional, a perícia ficou por conta da Polícia Federal. Foi arrastado pela enxurrada durante uma forte chuva no Distrito Federal. As imagens foram feitas da cidade de Ceilândia e mostram o desespero de um homem correndo ao lado do motociclista, tentando ajudar. Nesse outro vídeo, o rapaz passa em frente a um grupo que está abrigado. Meu Deus do céu! Ele só conseguiu parar depois de se prender a um carro que estava pelo caminho. As ruas da cidade ficaram completamente alagadas e alguns veículos submersos. Não houve registro de feridos. Moradores do Maranhão também sofrem com o mau tempo. 33 cidades estão em situação de emergência. Segundo o Corpo de Bombeiros, 970 famílias afetadas tiveram que ir para abrigos ou residências de parentes. O rio Mearim, que corta o estado, subiu 8 metros acima do nível normal e deve continuar enchendo. Hoje, uma comitiva do governo federal sobrevoou as áreas atingidas. Pelo menos 6 pessoas morreram nos últimos dias em deslizamentos e enchentes provocados pela chuva no Maranhão. Você, inclusive que você preste muita atenção, essas imagens completamente assustadoras de um motociclista pedindo inclusive ajuda enquanto é arrastado por uma forte enxurrada. Veja essas imagens, inclusive gravadas por um morador, que mostram que o piloto chegou a acenar enquanto era arrastado. O pior só não aconteceu, sabe por quê?
porque por muito pouco mais à frente o veículo foi usado como barreira para que o rapaz conseguisse se salvar. Olha essas imagens. Você que está aqui acompanhando o programa, veja. Momento em que a moto do rapaz, me parece que o rapaz é arrastado. Ó. Veja isso. Olha a força da correnteza, Fabinho. Olha isso. Olha a força da correnteza. E o cara vai sendo arrastado. Só que ele só não foi pior, esse cara só não terminou de maneira trágica, porque logo à frente tinha um carro que acabou servindo como uma barreira para ele e ele acabou se segurando. Mas viram que ele é arrastado pela correnteza? Impressionante a força, né? Da correnteza que vai arrastando tudo ali, ó, porque chovia bastante. Essas imagens chegaram para nós de Brasília e graças a Deus ele não se feriu e graças a Deus ele não morreu. Mas confesso a vocês que foi ali um livramento que ele teve. Provocaram mortes e deixaram famílias desabrigadas no norte e no nordeste do país. No Maranhão, 6 pessoas morreram e 33 municípios estão em estado de emergência por causa dos temporais. Rios transbordaram e obrigaram muita gente a sair de casa. O número de desabrigados e desalojados já passa de 700 no Maranhão. Das 6 mortes registradas, 3 aconteceram em Açailândia, a pouco mais de 600 quilômetros da capital São Luís. As vítimas estavam em uma caminhonete quando o veículo foi arrastado pela correnteza. Em Arame, uma mulher morreu eletrocutada dentro de casa após um deslizamento de terra. No município de Santa Luzia, um outro deslizamento deixou 2 mortos. Na segunda maior cidade do Maranhão, Imperatriz, um riacho transbordou. Aline precisou ir para uma das igrejas que tem funcionado como abrigo. 5 pessoas da minha família. Assim, a minha mãe, minha irmã e minhas irmãs. O que preocupa agora as autoridades é o aumento do volume de água do principal rio que corta o município. Na tarde desta terça-feira, o nível do rio Tocantins chegou a 7 metros acima do normal. A Defesa Civil afirma que nas próximas 24 horas o volume de água deve aumentar em pelo menos mais 1 metro. Esta equipe já se preparava para começar a retirada de moradores do entorno. Fizemos já o aviso para todos os residentes dos bairros próximos ao rio, avisando que o nível do rio vai subir. Os fortes temporais também provocaram a morte de uma adolescente em Rondônia. Moradores e bombeiros encontraram nesta terça-feira o corpo de Ellen Dilanes Pires, de 12 anos. Ela voltava da escola quando foi levada pela correnteza. Também no norte do país, um trecho da rodovia BR-226 desmoronou no Tocantins. Não houve feridos. O local já tinha sido interditado por causa do acúmulo de água.